Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria do reencontro, 21 de novembro. Verônica, o ano tá, né, eu ia falar que o mundo está acabando, cruz Não credo. fala isso não. O ano está acabando. E você vai ficar velha mais um ano, hein? Toma, Pois é, né? Não na tem su- jeito. a sua idade, isso é um perigo danado. Seja bem-vinda. A Mirinha não pôde participar hoje, porque está tendo compromissos familiares. E para todos vocês que estão acompanhando a nossa jornada do livro Sexo e Obsessão, para todos os que já acompanharam outros, para aqueles que venham a chegar, participar, que a bênção desse Deus de amor nos envolva, nos ampare e proteja. Preparou a sua água? A minha está aqui no copo direitinho. Lembrando que os amigos espirituais nos informaram que cada encontro desse pode ficar no seu campo vibracional como sendo mais um culto do Evangelho no lar. Ficamos juntos cerca de uma hora, falando sobre temas nobres, falando e explicando sobre tudo aquilo que faz bem à nossa saúde espiritual e, como consequência, refletindo na saúde física. Vamos começar, Verônica? Vamos lá. Capítulo 198 do livro Minutos de Sabedoria. Gente, terminado isso aqui, é só o 199 e já vamos vencer mais uma jornada, 200 gravações, 200 gravações, 200 semanas, 56, 52 com 52 com 52. A hora que chegarmos no 208, Verônica, será um aniversário de 4 anos. 4 anos. Lição 198. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas e solidificar amizades. Enfim, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Vamos orar. Deus Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Jesus, querido irmão, amigos espirituais que nos amparam nesse instante, nos auxiliando nesta tarefa. Com o coração repleto de alegria por este encontro semanal, agradecemos a oportunidade benéfica do aprendizado, das reflexões, do conhecimento que tanto tem trazido para as nossas vidas meditações importantíssimas, para que possamos a cada dia nos reformarmos intimamente, mudar a nossa conduta, o nosso comportamento para melhor, e que possamos caminhar nessa estrada evolutiva com passos cada vez mais seguros na direção desse mestre de amor e de bondade. Que todos os lares aqui representados possam receber as emanações vindas do alto, envolvendo com paz, com harmonia, com equilíbrio, com discernimento e nos auxiliando, para que possamos, através de cada palavra trazida aqui pelo Manuel Filomeno de Miranda, venha como um bálsamo nas nossas feridas e nos ajude na construção da nossa própria felicidade. Envolva-nos, Jesus, no seu amor e na sua luz. Que assim seja. Que assim seja. Oi, amigos, boa noite para quem nos está conectando com a gente nesse instante, que possamos aí aproveitar esse capítulo também, como sempre, muito rico de informações. Muito rico. O capítulo anterior faz para nós aí, fazendo favor, Verônica, uma sinopse. Ah, Um, tá. como é que é? Tem um outro nome. Como é? Resumo? É um resumo, mas tem um outro, daqui a pouco vem. Tá. O capítulo anterior, que foi o oitavo, a gente pode dizer que ele foi dividido em umas três partes. Na primeira parte, no início do capítulo, a gente presenciou a conversa da diretora do educandário com o marido, porque ela dormiu, naquele sonho, no sono, ela teve o encontro no mundo espiritual com a equipe toda, várias informações, e aí, no início desse capítulo, ela desperta e troca uma ideia com o marido acerca disso. E aí o marido, então, concorda com ela deles irem procurar o bispo para falar do assunto do padre Mauro, e ficam acertados assim.
Em seguida, o Filomeno e a sua equipe vão visitar o Padre Mauro, lá na casa paroquial, e o inspiram a leitura do Evangelho, mas uma inspiração para que ele não apenas leia aquelas palavras, que ele mergulhe profundamente naquele conteúdo para já ajudá-lo no seu reequilíbrio psíquico-emocional. E, por fim, ainda nesse capítulo, o autor vai focar no trabalho do atendimento fraterno numa instituição espírita. Ele vai descrever 3 casos de 3 pessoas que procuram esse trabalho do atendimento fraterno. Ele vai descrever a problemática desses casos e também todo o amparo do mundo físico e do mundo espiritual. Muito bom. Então, começando hoje, capítulo, encontro 198, Lutas e Provações Acerbas, capítulo 9. Espero que você tenha relido o capítulo anterior pelo menos 2 vezes e o capítulo de hoje lido pelo menos 3 vezes, lápis na mão, alguma palavra que não entendeu, vai aí no dicionário online, porque hoje ninguém mais usa dicionário de papel. É raro encontrar alguém que ainda folheia as páginas do dicionário de papel e anota as suas colocações. E lembre-se de deixar aqui no chat a cidade de onde você está, o seu nome. Se frequenta a FEAC, põe FEAC. Se frequenta outra instituição, põe o nome da instituição, para que a gente possa ver até onde nós estamos chegando. E lembre-se também que você é a pessoa mais importante desse projeto, tá bom? Verônica e eu, e Mirinha, aprendemos muito a cada encontro. A gente lê o estudo antes, prepara, reflete. Já fizemos o estudo deste livro na FEAC, capítulo a capítulo, semana a semana. A Mirinha já comentou isso aqui, né, alguns anos passados. E vamos que vamos. Aprender. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Capítulo 6, item 5, último parágrafo. Está escrito lá, o Espírito de Verdade. Então, vamos lá. A tarde declinava em estertores de calor, também na região que é, né? O sol formoso deixava... E nós estamos precisando de sol. Quando chove, a gente quer sol. Quando faz sol, a gente quer chuva. É uma encrenca danada. O sol formoso deixava o seu leque de luz amarela avermelhada coroar as nuvens brancas em movimento, desenhando painéis de luz incomparáveis. O mentor convidou-nos a seguir ao Palácio Episcopal. Para quem não é católico, nasceu no movimento espírita, Palácio Episcopal é a casa onde mora o bispo, para onde seguir a Mauro. Havia poucos minutos. Adentramos-nos na casa palaciana, cujas paredes, revestidas de seda brilhante, estavam adornadas com telas de grande beleza, exibindo o luxo e o poder terreno. O piso recoberto por tapetes espessos e mobiliada a caráter e capricho. Era a minha primeira visita a um solar daquela natureza. É a primeira vez que o Filomeno está pisando numa casa de bispo, numa casa episcopal. Não é isso? Não tivemos dificuldades para encontrar o amigo que aguardava ser recebido pelo senhor bispo, a quem rogara urgente entrevista. Quer dizer, os espíritos intuíram e ele seguiu ordens. Soldado raso, recruta, ele é padre. Abaixo dele só o seminarista. Abaixo dele só o seminarista. Transcorrido o tempo próprio, Sua Eminência apareceu sorridente e agradavelmente surpreendido com a presença do sacerdote, que ele recebia a simpatia e a amabilidade, porque o reconhecia com possibilidades amplas para o serviço religioso, adicionando à sua aparência física, a sua inteligência brilhante, o seu magnetismo. Quer dizer, o padre Mauro é um homem jovem, de beleza relativa, acima da média, e de inteligência. O bispo estava de olho nele. Sabia que era alguém que poderia produzir muito em Potencial. favor da igreja. O jovem, não podendo ocultar o conflito, solicitou ao dignatário que o recebesse em particular, pois necessitava do conforto de urgente confissão. Na casa episcopal, normalmente o bispo está sempre acompanhado pelo secretário. Sempre acompanhado pelo secretário. Tem sempre alguém para atendê-lo. É como se ele fosse um senhor feudal.
Ele comanda o rebanho católico naquela região. Eu já estive com vários bispos, já estive na Casa Episcopal várias vezes, não só aqui em Juiz de Fora, como em outros lugares. Então, é uma verdadeira uma autoridade. Ele é uma autoridade. Acima dele, só o cardeal. Acima do cardeal, só o Papa. Né? Então, E vamos, por que, e por que que o padre não teve uma conversa informal e pediu uma confissão? porque na confissão tem o segredo, o sigilo. Ah, ela é inviolável, né? O que você conversa dentro do seu consultório, dentro do consultório, com o seu cardiologista, com o geriatra que te atende, se você atende como um geriatra, com o ginecologista, entendeu? Ali é Hum, principalmente se você pedir sigilo. Então, uma conversa com o bispo seria uma coisa. Agora, quando ele pede uma confissão, é sigilo, é lacrado. hum, É lacrado. O que acontecer nessa conversa não pode ser comentado fora, pelo menos oficialmente. hum. Pelo menos oficialmente. Agora, se o bispo for dar para virada, É, gostar dele, pode é. pôr fogo na fogueira. Lenha, como é que é? Pôr gasolina, pôr lenha seca na fogueira. Por isso que ele ficou surpreso, né? Porque de repente ele achava que era uma conversa informal, por algum problema assim, mais simples, e aí ele foi tomado de surpresa quando Pedido ele de falou isso. transferência, um pedido É, disso ou daquilo, um favor, né? Uma é. orientação religiosa. Daí por isso que ele interrogou lá o assunto se era tão grave, não só grave, se era tão grave. E aí quando o Mauro fala que sim, aí ele compreende então por que que precisa ser de uma confissão. Então eles vão até uma capela interna que tinha lá naquele lugar, naquela casa episcopal, que era mantida para celebrações particulares e reflexões pessoais. Ele se preparou, o bispo, seguindo a convenção do ritual e persignou. Persignou é fazer o sinal da cruz com o polegar direito, né? Na testa, na boca e no peito. Então isso chama persignar. Tá vendo? Sigilo. Sigilo. É. E colocou a estola. Você sabe o que é estola? É aquele pano comprido que põe aqui. Quando Hum, você vai no Dalai Lama, quando você conversa com um monge graduado, você leva um pano branco na mão e ele coloca em você, no mundo do budismo tibetano, certo? hum, O sacerdote católico, quando vai fazer a confissão, ele põe chama-se estola. Aquele pano, aqui costuma ter um cordão segurando, quer dizer, naquele momento, ele hum, está ali representando, é Jesus ouvindo o católico. Né? hum. Ele está ali, o sacerdote está fazendo, oficiando a missa, repetindo a experiência da Santa Ceia. Tá? Ele está transformando a hóstia em pão e vinho, certo? Uhum, Abençoando e uhum. na confissão é como se você estivesse conversando com Jesus. É esse Ah, que é o ato para aqueles que têm uma religiosidade mais expressiva. é. Então o padre Mauro se aproximou, se ajoelhou e, cobrindo o rosto com as mãos, uma tentativa infantil de ocultar a vergonha que lhe flagelava, porque ele estava muito envergonhado com a situação, ele começa então a sua confissão. Pequei gravemente. Para o meu erro, não sei se há perdão. O meu é o crime mais vergonhoso que pode acontecer e quase não tenho forças para confessá-lo. E profundamente chocado, mas preservando a serenidade, o confessor solicitou a ele a narrativa, antes que o julgamento, porque ele não tinha condições de julgar, tinha que primeiro ouvir para saber o que que é. E o bispo foi ouvindo estupefato, detalhe a detalhe, toda a trajetória daquelas ações realizadas pelo sacerdote, que não omitiu nada. Agitou-se mais de uma vez, fazendo um esforço para se controlar ante a desesperação que o assaltou. Ele não fazia ideia do que ele ia ouvir, né? Quem vê Ele, cara não vê coração, ditado popular. ele tinha alguém ali num conceito que talvez ele não imaginasse que ele poderia cometer esse tipo de erro.
jamais imaginaria tão grave ocorrência, principalmente no seio do seu rebanho, e especialmente em alguém que fora preparado para ser pastor. Mas ele se conteve, rogando silenciosamente a proteção de Jesus. O infeliz nada ocultou, descendo a esclarecimentos, alguns escabrosos, que o padre poderia omitir algumas coisas, e não. Então, ele foi contando toda a sua trajetória até aquela ocorrência da véspera, da criança, poderia cometer mais um pecado e que foi surpreendido pela diretora do educandário. E ele não sabia o que estava acontecendo desde então. A narração foi dolorosa para ambos, para o bispo e para o sacerdote. A experiência, Para pôr para porém, fora, e o bispo para pôr. você vê, aquilo não deve ter sido fácil mesmo. A experiência, porém, do senhor bispo e a sua sinceridade no cumprimento do dever ante a religião que professava, que é o que a gente, né, o Falcone comentou antes, da índole desse bispo, puderam proporcionar alguma indicação para a tragédia existencial do atormentado rapaz. Não é fácil, não. Não gostaria de estar no lugar de nenhum dos dois, Verônica. Pois é, situação Sem dúvida. delicadíssima. E no atendimento fraterno, a gente escuta, o atendimento fraterno, muitas vezes, que foi o objetivo do capítulo anterior, você falou de três partes, a terceira e última parte do capítulo anterior. Atendimento fraterno, a gente muitas vezes escuta essas coisas, porque acaba sendo um lugar da pessoa desabafar. Sim, Eles perguntam assim: o que eu vou falar aqui, você vai comentar com alguém? Não. Pronto, abre a olha sua só. boca. Com a voz embargada, o dignatário, quer dizer, o bispo, interrogou: mais alguém está informado desses nefandos acontecimentos? Que eu saiba, não. Eminência é o título dado. Eminência. Respondeu o jovem em lágrimas. Apenas Dona Eutímia tem conhecimento deles, voltou a indagar. Penso que sim, contestou sucumbido o rapaz. Então aguardemos, porque amanhã deverei atendê-la e ao esposo que me solicitaram uma audiência. Estamos diante de uma situação lamentável e insuportável. Como pôde, por tanto tempo, viver uma existência de abominação de tal monta sem nada comunicar ao seu confessor? Que tem feito da fé religiosa que abraça e denigre com a sua conduta desvairada? Onde pôs o coração, ferindo vidas em formação e desencadeando a ira celeste? Que espera da igreja, que vem sofrendo inconcebíveis perseguições em face da fuga dos seus sacerdotes e monjas, que abandonaram os compromissos e se entregaram às dissoluções dos costumes modernos? Tenho a impressão de que o demônio está desafiando o tronco de São Pedro, o trono de São Pedro, corroendo-o internamente. Volte ao lar e submeta-se à penitência que irei estabelecer, enquanto ouvirei a digna senhora e o seu esposo para tomarmos providências que o fato horrível exige. Quer dizer, já tinha chegado o pedido de audiência, que é uma audiência que você tem com o bispo, igual tem uma audiência com o juiz. Uhum. Agora Hã? talvez ele está entendendo por que que essa senhora pediu audiência, né? Agora já está sabendo. Hã? Vamos lá. Após um Ele silêncio. fez perguntas, mas sem acusatória, sem É, acusação, sem acabar com a dignidade do é. sacerdote. Inclusive, as perguntas que ele faz ali são reflexivas. Não, Né? O que que você tem feito da sua vida? Né? Não é uma acusação, é para ele poder se fazer uma autoanálise. E após um silêncio constrangedor, o bispo informou: não poderei absolvê-lo do pecado, sem conhecer a outra face da questão, que certamente me será narrada amanhã, exigindo-me meditações e consulta aos códigos do direito canônico, que é um código que restabelece regras dentro da Igreja Católica, né? E depois disso, ele vai ter, então, uma definição dos rumos. Por agora, recolha-se à casa paroquial, não celebrando qualquer ato litúrgico. Então, ele afasta o padre dessas atividades. pois. E essa suspensão vai ser justificável como uma enfermidade. Então, ele está doente e não pode celebrar nada. Até segunda ordem, quando chamarei para apresentar-lhe o resultado das providências tomadas. Então, ele vai ouvir a diretora, vai olhar o código do direito canônico e, depois disso, vai ver quais serão as providências a serem tomadas. Né? Toda moeda tem duas faces. Ele ouviu a versão do médico.
do padre. Agora Padre. vai ouvir a versão da diretora. Que Deus o perdoe e o ampare, porque eu não tenho condições de fazê-lo. Vá em paz e não volte a piorar a própria situação, repetindo a sandice. O padre então se levantou, cambaleante, claro, né, não podia estar equilibrado, pálido, e tomou o rumo do lar. O senhor bispo era um homem dedicado e sincero em relação àquilo em que acreditava, exercendo seu apostolado com elevação e nobreza, graças a Deus, porque era uma criatura que tinha um equilíbrio que podia, nesse momento, auxiliar o padre Mauro, que era o que ele estava precisando, né? De uma reeducação, de uma ajuda. Se apenas o condenasse, talvez o rumo que fosse tomado dali para frente seria mais desastroso. E certamente ele conhecia as misérias humanas, que lhe chegavam aos ouvidos com frequência em razão das confissões auriculares, né, que ele ouvia. O trágico drama do seu sacerdote, porém, o feriu profundamente. Por quê? Porque homem de idade, com quase toda a existência dedicada ao pastoreio, acreditava nos dogmas da sua fé religiosa e nas diretrizes da sua igreja. De repente, ele não podia imaginar que aqueles que estavam ali sob a sua tutela, algum deles seria capaz de fazer o que o Padre Mauro fez. Então, depois que o jovem saiu, ele também se sentiu encurralado pelos conflitos, ele ficou amargurado com aquilo que ele ouviu. Ele se aproxima do altar-mor. Altar-mor seria um altar principal? Altar principal, que é uma capela que tem, normalmente, ao lado, ou dentro da casa, ou ao lado da casa paroquial, tem uma capela. E Hum, nessa capela tem nichos, mas tem o hum. altar-mor. E ele então se ajoelha, isso aí é o bispo, né, que nós estamos falando, mergulhado nas águas bonançosas da oração, ungido de contrição. Ali ele ficou orando por mais de uma hora. E quando se levantou, a fim de atender os demais compromissos que diziam respeito. Mas a confissão do padre Mauro continuava ressoando na acústica da sua alma sensível. Ele não conseguiu se desligar daquilo, né, que ele ouviu. Como diz o pessoal da roça, foi uma notícia braba, Foi. braba, né? Coisa, tem uma vaca braba no pasto, né? Aproximava-se a hora que deveríamos dedicar-nos a outras atividades. Deste modo, retornamos à instituição espírita, a qual era a âncora deles, e retornamos a fim de acompanharmos o atendimento fraternal sob a responsabilidade do médium Ricardo. Era dia de atividade doutrinária. A ampla sala encontrava-se repleta. No momento próprio, o médium dissertou com facilidade e beleza sobre o tema Conquista da Consciência ante o Conhecimento Espírita. Quer dizer, a palestra aconteceu. As pessoas acompanhavam o raciocínio do expositor extasiadas, umas comovidas, outras. E cochilando. Sempre tem, algumas vinculadas a entidades que as anestesiavam para que, embora presentes, não participassem do aprendizado, não fruíssem as energias salutares que mantinham a psicosfera do ambiente. Só pode fazer, Falcone, se ela sentir que esse sono está chegando. Tem alguma coisa que pode fazer? Mateus já recomendou isso na reunião mediúnica. Levanta, vai lá para trás e encosta na parede. Desencosta e fica em pé. Ah, porque se encostar na parede pode, né? Não melhorou. Vai no banheiro, lava o rosto, lava a nuca, entendeu? E volta. Eu já fiz isso em reunião mediúnica várias vezes. Quando eu sinto que eu estou cansado, que eu estou disperso, eu vou lá fora como se tivesse vontade de alguma necessidade fisiológica e acorda, Falcone. Acorda, para não perder a reunião. Porque quando acaba a reunião, você está inteiro. Hã? Aí você está pronto para começar uma reunião nova. E é bom as pessoas saberem disso, porque se enquanto ela está anestesiada, ela não está absorvendo aquelas informações que está recebendo ali. Então é importante estar desperto. Se eu sentir que eu estou abrindo boca, estou achando a palestra enjoada, né? Contrai os dedos do pé e solta várias vezes. Olha para cabeça parada, olha para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, estala a mão, né? Faz algum movimento para poder. Vai ao toalete. E isso é perceptível na hora da palestra. Você vê aqueles que estão com o olho vidrado, prestando atenção, aqueles que estão olhando, mas parece que estão divagando outra coisa, e aqueles que estão cochilando. É perceptível. Você pode ver que não é as palestras, os estudos públicos que eu faço, se você observar, no meio do estudo,
eu sempre solto alguma coisa engraçada, entre aspas, dou um tom de graça, alguma coisa. Para o pessoal mexe, É. ri, mexe na cadeira e tudo mais. Hoje, no lugar da Mirinha, quem vai fazer é a dona Alice. Oi. Oi. Fala assim, bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou, trocou o contrário, trocou a menina, trocou. O sonho da Alice, para quem nunca ouviu falar isso, ela já está fazendo assim, olha. O sonho dela é ser bonita igual o pai, sabe como é que é, né? Mas Deus não faz obra de arte todo século, é uma só século. E neste século a obra de arte que ele fez sou eu. Quer dizer, então, a genética da mãe atrapalhou, sabe como é que é, né? Beijinho. Hum, Pai, hum. tomei café, vou trocar de roupa e arrumar o cabelo. E dá uma geral na casa em tudo que é seu, tá bom? Ela separa tudo, fecha a mala. Daqui a pouco nós estamos rapando fora. Até perdi o rumo. Fecha a porta aí. Transcorrida uma hora. A gente estava falando do ambiente do pessoal cochilando. Então, algumas vinculadas a entidades que as anestesiavam para que, embora Isso. presente, não participassem da reunião. Está olhando para o expositor, mas aquele aluno na sala de aula que está olhando para a professora e ela fala assim: Nossa, é o mais atencioso. Não é Joãozinho? Ele Hã? está no mundo da lua. Transcorrida uma hora mais ou menos, após o encerramento da reunião doutrinária, as pessoas passaram a conversar fraternalmente, preservando o ambiente de simpatia e de bem-estar, enquanto os candidatos ao atendimento com o médium acomodavam-se em lugares adredemente reservados, facultando um pouco de refazimento ao amigo expositor. Ato contínuo, começou a atividade espiritual relevante. O que vai acontecer de novo? Atendimento fraterno, né? Até, isso mesmo. Só que É, agora é com esse médium. alguém se encarregava de convidar e adentrar-se em pequena sala cada um deles que haviam sido selecionados. Vamos ver o que Aí, vai acontecer aí. no encontro anterior, a gente falou isso, né? Tem o atendimento fraterno, as pessoas chegam ali, mas quando é uma situação um pouco mais complexa, é encaminhado para um médium mais experiente da casa. Então, nesse caso, aquele casal, né, que o filho desencarnou, vai ser encaminhado para esse médium, Ricardo, para ter uma conversa com ele. E o médium, jovial e de bom humor, recebia todos, que ele, amparado pela sua mentora, e conversava com tranquilidade, transferindo energias saudáveis aos aflitos que se acalmavam, esperança aos alucinados e céticos. Porque a pessoa está ali numa situação realmente de desarmonia. Então precisa de ter esse acolhimento. Porque senão, ao invés dela sair dali melhor, ela vai sair pior. Então aquele que está ali para acolher tem que ter essa amabilidade, tem que ter esse acolhimento, essa tranquilidade e passar isso energeticamente para aqueles que estão ali à sua procura. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Nós não estamos ali para levar o dedo na cara de ninguém. Verônica, você fez isso e isso e isso errado na FEAC ontem. Não gostei do que você fez. Ó, uma mão está apontando para a Verônica, mas tem três dedos apontando para mim. Dentre vós atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. Nenhum de nós temos ficha limpa, não. É. Nós estamos todos cercados por situações comuns, comuns. A criança rouba um biscoito. O adulto rouba um banco, assalta alguém. Todos nós trazemos no perispírito, na alma, essas tendências negativas do passado. Por isso eu gosto muito daquela passagem, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem? Como dizia minha avó, do homem velho que você carrega na cacunda, Falcone. Da mulher velha que você carrega na cacunda, Verônica. Tá? A Verônica fazendo esse estudo aqui, Jesus de Nazaré, o Falcone, Jesus de Nazaré, nossas mãos estão sujas de sangue, Sangue. de pouco tempo atrás, porque 2, 3, 4, 5 séculos, 1000 anos, na contagem da eternidade, é um estalar de dedos. Pode ser que não, mas pode ser que sim, nós tenhamos feito atrocidades. Tá?
Então, não é porque estamos aqui falando de Jesus na tribuna espírita e colocando artigo em jornal. Não. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós temos que ter muito juízo. E o outro cuidado que a gente tem que ter, porque Jesus, ele via os equívocos das pessoas e não condenava. Né? Mostrava a alternativa, mostrava o caminho. Então, é esse o nosso modelo e guia para a gente seguir. Então, não temos que julgar e condenar ninguém, não. Muito menos numa situação dessa de atendimento fraterno. Está ali para acolher, para ajudar a pessoa a ela mesma se afastar um pouco, se distanciar da problemática, porque muitas vezes ela mesma vai encontrar a solução. É que quando a gente está no meio do redemoinho, a gente não consegue ver. Mas se a gente tem um afastamento, nem que seja temporário daquela situação, é o que o atendente faz, mostrando possibilidades, mostrando recursos que a própria pessoa tem, ela acaba encontrando a saída para isso. No caso desses aqui, por exemplo, né, o que estava sufocando aquele casal? Era a desencarnação do filho. Então, eles precisavam de uma palavra acolhedora naquele momento ali. Então, ele saía, né, ele levava também pais aos desesperados, que saíam com outras disposições, bem dizendo a Deus a oportunidade da breve convivência. Então, é isso que tinha que ser. Chegou em desespero, mas saiu esperançoso. Então, como desejávamos, o Filomena e a equipe, acompanhar o atendimento desse casal, cujo filho desencarnou de maneira intempestiva e trágica, foi um acidente, ao chegar o momento, procuramos ouvir aquilo, prestar atenção no que ia acontecer. Os pais estavam muito aflitos. E olha que já tinham passado por um outro atendente. Dessa aflição deles já diminuiu, mas mesmo assim ainda era grande. Entraram numa sala pequena, apoiando-se um no outro. Foram convidados a sentar em frente ao médium e permaneceram em silêncio, no qual extravasavam sem nenhuma palavra, sem verbalizar, toda a angústia da saudade, toda a dor da separação. Então era visível, expressivamente, esse sentimento deles. E o médium, compreendendo o que passava no íntimo, saudou com bondade e já começou a falar. A morte é a grande libertadora que nos merece respeito e carinho. Olha que eles não falaram nada, hein? Não poucas vezes revoltamo-nos com a sua ocorrência, quando nos toma o ser querido, aquele que é a luz dos nossos olhos, o hálito da nossa existência, levando metade da nossa vida com aquela que arrebata. Tudo isso tem lugar, porque não conhecemos a imortalidade. Quando a luz do mundo maior clarear nossas mentes e pudermos compreender que morrer é libertar-nos, facultando que volvamos a estar juntos mais tarde, a morte será bem-vinda, não constituindo tragédia nem motivo de aflição. Então, Sim. ele já começa a mostrar para ele esse aspecto da desencarnação. O casal, então, ouviu aquilo surpreso, porque eles não tinham dito nada. E olhavam com simpatia e principalmente com esperança, porque queriam realmente uma palavra que acalentasse o coração deles, né? Se você entrar em recursos.feac.org, você vai ver lá o YouTube da FEAC, youtube.com/feacnet. Clica em playlist, reunião de entes queridos. A primeira parte é transmitida online, tem mais de 40 reuniões gravadas. Eu vou para o quadro, explico, peço desculpas a quem esteja participando mais duas, três, quatro vezes, porque eu sempre pergunto, só para eu ter uma referência, quantas pessoas aqui no salão estão vindo pela primeira vez numa reunião de entes queridos? A maioria levanta a mão. Então, eu tenho que repetir coisas que eu já disse nas reuniões anteriores, porque a maioria das pessoas que estão ali não são espíritas. Nunca leram nenhum livro espírita que fala sobre morte e desencarnação. É só morte, céu, inferno e purgatório. Então, aí o que acontece? Eu dou explicações básicas e tiro a reunião do ar. Eu faço uma prece, acabou. 30 minutos. Vem a segunda parte. A segunda parte tem várias cadeiras que são colocadas em meia-lua e eu convido pessoas que queiram fazer perguntas sobre morte e desencarnação. Algumas perguntas são perguntas médias, suaves. Suaves são poucas.
mas algumas são verdadeiros dramas. As pessoas engasgam, choram, não conseguem, às vezes, falar. Não conseguem, às vezes, falar. E muitas vezes eu que tenho que puxar a conversa com base no que os espíritos estão me falando, que a pessoa trava. Meu nome é fulano de tal, aí começa a chorar. Eu falo, ó, se chorar, paga mais caro. Ainda falo, para quebrar aquele estado. Ah. E quem está no salão e não pergunta nada, se prestar atenção, sai consolado pela situação dos que vão à frente. Então, lidar com a morte para a maioria de nós e se enterrar pai, mãe, cônjuge é um desafio muito maior. Diz a voz popular, é enterrar um filho, enterrar um neto. Nós tivemos agora, mês, nesse mês de novembro, Esse mesmo, no a início do situação mês. delicada de um casal de trabalhadores, fundadores da FEAC, que desencarnou uma filha de 42 anos. Mexeu com a estrutura toda da FEAC, que conhece eles, que conhecia elas. Ah, então, temos que nos tomar consciência. Ah, o espírito é muito frio perante a morte. Frio é um carvão apagado. A gente encara a morte com mais naturalidade, mas mesmo nós, os espíritas, sentimos saudade. A saudade mata a gente morena. Então não tem essa frieza, não. Onde tem amor, a gente quer perto da gente as criaturas que nos são agradáveis amorosamente. E queremos longe aqueles que são desafios. Então vamos em frente. O casal ouvia surpreso, pois nada houvera dito, olhando com simpatia e esperança quando ele prosseguiu. Marcos, o filho querido, não morreu. Falou o nome, Falcone, olha só. Eles não tinham falado nem o nome do filho. Transferiu-se para um mundo melhor, sem dores, sem separação e sem amargura. Ele está aqui conosco. Posso vê-lo e ouvi-lo. Posso vê-lo e ouvi-lo. Na reunião de entes queridos, muitas vezes eu estou dizendo o que Mateus está dizendo. Né? Mas muitas vezes o ente querido está perto da pessoa. E eu não posso falar, que se eu falar, a pessoa desmaia, está em público, né? Em É particular. assim, é E a gente assim. pode até dizer alguma coisa. O pranto represado nos corações explodiu agora em júbilos. A senhora levantou-se num gesto intempestivo, segurou-lhe as mãos e interrogou: Meu filho está vivo e está conosco? Como se encontra? Sente saudades de nós? Porque eles estão derretendo. O casal está derretendo. E o filho já quer saber. O esposo ergueu-se também, abraçou-a e procurou acalmá-la. Ricardo, que se comovera da, ante a dor e a alegria da senhora, continuou com tranquilidade. Ele se encontra muito bem. Já se recuperou do transe experimentado após o acidente. O que parece um grande mal foi, com realidade, uma bênção. Desejo informá-los que a sua foi uma desencarnação ou morte por merecimento. Merecimento? Desencarnar por acidente, Falcone? Calma. Ele partiu porque não mereciam, nem ele nem os senhores, sofrer, caso permanecesse no corpo com uma doença, um câncer de longa duração ou uma outra doença degenerativa. O traumatismo craniano de que foi vítima, se ele permanecesse no corpo, faria que ficasse como um morto, apenas em vida vegetativa. E como o Pai é todo amor, amenizou a dor de todos, reconduzindo-o ao lar onde os aguarda em festa, ao lar, ao mundo espiritual. Porém, após os senhores concluírem os seus deveres, que os manterão no mundo, já que ainda não é chegado o momento do seu retorno. Porque Eles cogitaram isso. eu quero morrer para reencontrar É. meu filho, eu quero morrer para reencontrar meu marido. Ele desencarnou na hora certa. Ela desencarnou na hora certa. Aí você faz uma precipitação e volta, sai da vida pela porta dos fundos. Quantas vezes Mateus disse? Se falou outro dia para uma mulher. Se você continuar na frequência do luto, do velório, você vai desencarnar. Tem uma mancha escura. Lembra quem falou? Você estava na reunião esse dia? Tava. A mancha escura na região do seu coração. Falou que ela não tinha saído do velório ainda. Você não Que ela- saiu do velório.
Isso vai te dar uma parada cardíaca, você vai chegar no lado de cá como suicida indireto. Você tem vida longa nesse corpo para honrar a sua vida e a memória da criatura que desencarnou. Então nós temos que ter cuidado. Para com esse negócio. Ai, eu quero morrer, estou numa aflição, terminei o namoro, terminou o casamento, minha empresa faliu, eu quero morrer. Morra com dignidade. Ele agradece todo o carinho que sempre recebeu dos pais queridos, a felicidade que desfrutou durante toda a existência, que não foi larga, porém o suficiente nos seus 26 anos para realizar as metas que havia traçado. Gente, a Cátia desencarnou da minha casa na FEAC, que são 200 metros. No meio do caminho tem um semáforo. Ela foi atravessar, o carro veio, atropelou ela, quebrou fratura cervical, mais 11 fraturas do lado esquerdo. Se a Cátia tivesse sobrevivido, ficaria tetraplégica. Ela trabalhou com tal quantidade, tal qualidade que, entre aspas, cuidado com o que eu vou falar aqui, ela queimou 10 anos de tetraplegia dela. Quem está dizendo isso não é o médium, o marido aqui, que está querendo endeusar a esposa desencarnada, não. Foi Divaldo, foi Raul que disseram isso. Foi Camilo pela boca do Raul, foi Joana de Ângeles pela boca do Divaldo. Eu estou repetindo coisas que me foram ditas por pessoas que perto delas eu não sou nem M, que dirá médium. Perto de um Raul, perto de um Chico, perto de um Divaldo, eu não sou nem M. Tá? Então não é a minha interpretação, o guia da Verônica que falou, o amigo espiritual da Mirinha, não. É do escalão de pessoas que têm uma percepção e um padrão diferente do nosso para melhor. Dá para entender isso? Imagina a Kátia, que era o trator, a locomotiva que puxava a FEAC. Nós éramos os vagões. É isso mesmo. Tá? Ela puxava e a gente ia. Nós íamos montar uma escola profissionalizante no Vale Verde. A ideia não morreu, não. Eu tenho um plano na minha cabeça. Só estou esperando os recursos. Chegando, imediatamente, eu tenho tudo anotado. O que nós íamos fazer lá? Proporcionalmente, poderíamos fazer mais e melhor do que o plano inicial, desde que cheguem os recursos materiais adequados. Então, como é que fala? A felicidade que desfrutou durante a longa existência, que não foi larga, vou repetir isso, 26 anos. É muito pouco. Deu para ele atender os compromissos do Compromissos. programa reencarnatório dele. Mas eu queria a mamãe do meu lado, eu queria meu filho no colo. Você queria, mas Deus quer também que você melhore. Buda já dizia o apego, desapego. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu quero o anel, o dedo, a unha, a pele, eu quero tudo. Eu quero, mas eu estou fazendo por onde merecer? Temos que pensar nisso. E aí o casal saía de uma para outra emoção surpresa, ficava muito surpreso com aquilo que estava ouvindo, diante das informações que o médium Ricardo passava de uma forma tão natural e que convidavam a eles a reflexões que jamais haviam sido pensadas, agradecendo a Deus aquela oportunidade especial que nunca mais esqueceriam e queriam mudar completamente o rumo das suas existências. Então, olha só, eles chegaram ali desabando e já saem agora com uma nova perspectiva. Então, esse é o objetivo. Ação. Esse é o objetivo. Ricardo também se referiu ao auxílio que ele recebeu ao desencarnar, quando a avó materna o recebeu, amparando naqueles momentos iniciais que foram difíceis, e ali também ela se encontrava, envolvendo a filha e o genro em vibrações de carinho e de paz. Por mais alguns minutos, manteve cordial conversação rica de esperança e de esclarecimentos, oferecendo páginas mediúnicas de conforto moral e sugerindo que tomasse conhecimento dos postulados espíritas nas suas obras básicas, que lhe fariam infinito bem. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem todo um embasamento para lidar com essa situação. Então, quem tem acesso a essa literatura vai compreendendo todo esse processo.
Então, não é uma questão de proselitismo, de querer trazer aquele casal para o espiritismo. É uma maneira de fazer com que as pessoas compreendam melhor o processo morte e desencarnação. E a literatura espírita é muito rica, muito sensata, muito lógica com relação a isso. Então, quando se oferece um livro, uma mensagem, é porque sabe que aquilo vai trazer um conforto moral e vai ajudar a pessoa no enfrentamento daquilo pelo qual ela está passando. Aqueles corações, então, que antes estavam despedaçados, experimentavam agora um pulsar diferente, renovador. Eles estavam vitalizados e, com palavras de profunda gratidão, saíram sorrindo de felicidade e retorno ao lar. Quem chegou ali chorando, está saindo agora sorrindo. Esse é o objetivo, né? O irmão Anacleto, sempre generoso, veio em meu socorro com as suas lúcidas explicações, porque é claro que o Filomeno estava com dúvidas em alguma coisa, e o Anacleto então vai explicar. A mediunidade com Jesus é uma ponte de duas mãos, que facultam a viagem da ida na direção do Senhor e traz a mensagem de volta em seu nome. O Falcone, ele falou aqui a mediunidade com Jesus. O que seria uma mediunidade sem Jesus? Uma mediunidade, nos meus cursos de programação neurolinguística, eu criei um monte de coisas da minha experiência pessoal e da doutrina espírita que eu levei para lá, como também trouxe coisas de lá para as minhas palestras na doutrina espírita. Então, ó, anota aí, LQM. Escreve aí, LQM. Linguagem que gera movimento. Você pode não concordar. Se você chegou agora, por acaso, caiu de paraquedas aqui nesse encontro 198, e está ouvindo a Verônica e eu falarmos sobre este assunto. Você não conhece o livro, você não conhece Espiritismo, não conhece nada. Mas nós não falamos uma bobagem, um palavrão, um comentário inconveniente, não criticamos ninguém, nos referimos a duas autoridades religiosas de outra religião com todo respeito. Há um casal que, entre aspas, perdeu um filho, a gente fala devolveu um filho com todo carinho. Então, nós estamos usando uma linguagem que gera movimento. A Verônica dirige um grupo terça-feira à tarde, né, Verônica? Que tem aquela Segunda. de Santa Catarina? É segunda. Segunda-feira à tarde. A Verônica dirige um grupo, conta para eles aí o que aconteceu. Olha só, olha como é que a pessoa está dentro da FEAC hoje online. Ela, durante a pandemia, na cidade dela tem centros espíritas, mas só funcionam à noite, então ela não tem possibilidade de frequentar. E durante a pandemia, ela olhando na internet, ela achou Espiritismo para Iniciantes, que é um podcast do Falcone. E ela começou a ler e ficou muito interessada daquilo. E lá o Falcone falava da FEAC, deixava contato. Ela entrou em contato com uma pessoa, com a Márcia, que é uma companheira nossa, e falou se teria condições dela participar de algum. Ela participa, na pandemia, ela participava até demais, Falcone, porque eram vários grupos online, né? E aí ela começou a participar online. Ela está conosco, nós já temos o quê? 4 anos, né? Que já durante a pandemia, foi 2020. Até hoje, a gente tem o nosso grupo encontro presencial, mas na hora eu coloco o celular e passo online, e ela não falta, ela está acompanhando o nosso estudo das obras básicas, e ela vem acompanhando, ela vem comprando livros, ela vem estudando, quando ela tem dúvida, ela pergunta, faz, então está tendo a oportunidade de conhecer, e começou assim, com doutrina espírita para iniciantes. Espiritismo para. Espiritismo. Entra no. Como é que chama a plataforma lá? Não, não. Como é que chama a plataforma lá, gente? Você falou aí agora. Nem... Podcast, não é não? Hein? Não é podcast, não? Não, Não é mas não? como é que chama a plataforma? Não é Instagram, não é WhatsApp, é no Spotify. Ah, Spotify. Spotify. Entra no Spotify, põe Espiritismo para Para Iniciantes. iniciantes. Armando Falcone. 100 episódios. 100 episódios. Mais de 100 países acompanhando. Tá? Eu estou fazendo propaganda do Falcone? Não, estou fazendo propaganda da doutrina espírita. Não ganho nada com isso. Tá? Então, o que não ganho nada? Material. A quantidade de gente que agradece, que mandam preces, etc., sem comentário. E mesmo que ninguém mandasse nada, o que eu aprendi
o que eu recordei preparando aquelas aulas e tudo mais. Então, a pessoa entrou, ela encontrou uma linguagem que gerou movimento na vida dela. L, Q, Que M. Agora escreve aí. L, E, L. L, escreve aí, para você ter, guardar para depois para você. L, E, L. Isso é invenção do Falcone. Isso não está no mundo da PNL, não está no mundo da hipnose ericksoniana, é da minha cabeça, tá? Porque a minha avó falava muito isso. Eu cito a minha avó Chica, gente, porque foi e é alguém especial na minha vida. O que é L, E, L? Linguagem que enche linguiça. Não, porque que você não sabe acontecer. Ah, Falcone, a molecada hoje fala bater lata. Vamos conversar fiado, bater lata. Você fala, 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 não fala nada. nada. Né? Tinha um programa, a Verônica, não sei se lembra disso, né? No tempo que a televisão era preta e branca, que chamava Balança, mas não, Café Sem Concerto, Café Sem Concerto. E tinha, era um lugar, um café, em que os garçons vinham e passavam de mesa em mesa, cada mesa tinha um comediante, tinha um esquetezinho com o comediante. E no final tinha o coral dos garçons. E eles cantavam uma música que era assim: tim, tim, bim, 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 tim, tim, bim, 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 peguei, soltei, chacoalhei, larguei, tornei, pegar, chacoalhar, largar e colocar no mesmo lugar. Ó, 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 vida minha. Eu ria daquilo. Um dia eu parei para pensar. Como é que era o negócio? Olha aqui, tá aqui. Peguei, soltei, chacoalhei, larguei, tornei pegar, chacoalhar, largar e colocar no mesmo lugar. Ó, não fez nada. Não fez nada. Então o cara fala, fala, fala. Se você espremer, é igual aquela laranja bonita, mas que tem pouco caldo. A Não, doutrina essa é meu. espírita é caldo puro, é vida. João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Um estudo nosso desse aqui de 1 hora, se você prestar atenção, se você seguir as nossas orientações de reler o capítulo anterior, de ler o capítulo atual, terminou 60 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, você está com conteúdo, é linguagem que gera movimento. Por isso é que eu digo, as pessoas que estão no salão e que assistem à reunião de entes queridos, às vezes saem mais confortadas do que Sim, aquele que foi lá na frente e prestou atenção só na pergunta dele. sim. Ele sai com um dedo, o outro sai com 7 dedos. 7, são 6 a 7 pessoas que a gente atende. A última reunião foi só 4 que foram para frente, tiveram coragem de fazer pergunta. Que todo mundo, depois que acaba a reunião, Falcone, posso te fazer uma pergunta? Agora não. Tinha que ser feito na hora. Sobrou cadeira. Ah, vem no atendimento fraterno. É isso que está aí. Então vamos parar, gente, com linguagem que enche linguiça. Falar mal do prefeito, falar mal do governador, falar mal do deputado, falar mal do Trump que ganhou a eleição, que pida a mala que perdeu, que vai com mala, sem mala, seja o que for. Ou faz a sua política pessoal, Isso aí. Falcone. Verônica e eu estamos aqui. A Mirinha não está em casa dormindo até mais tarde ou chupando pirulito, não. Está com um compromisso, outro compromisso. Tem dia que a Verônica falta porque está falando no Garcia, está falando na Fundação João de Freitas. Tem dia que nós mudamos o horário da gravação porque um tem compromisso para um lado, o outro tem para o outro. Vamos fazer da nossa vida a linguagem que gera movimento. O atendimento fraterno é isso. Uma palestra espírita é isso. Uma página espírita que você lê, está aqui, ó. Separações. Uma mensagem. Pequenininha. Do outro lado está aqui, ó. Oferta do grupo espírita Os Mensageiros. Que obra que está isso? Médium Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz, livro Sinal Verde. Lê isso que está aqui. Não é só separação conjugal, não. Separação pela morte, separação de amigos que sumiram, que nunca mais deram notícia. Doutrina espírita é vida. É vida.
Ah, então, ele está recomendando ler a obra de Kardec, não é para ela se tornar espírita, não. Não. Eu aviso na reunião de entes queridos, não existe propaganda em doutrina espírita. É isso Desejamos aí. que saia por aquela escada mais católico, mais protestante, mais budista. Agora, leva com você a linguagem Isso. que gera movimento. Que é isso que vai ajudar. E é Tá? isso que ele vai falar aqui, ó. Por mais se deseje encarcerar o espiritismo nas facetas científica e filosófica, que é um dos tripés da doutrina, né? Dissociando de seus conteúdos éticos, morais e religiosos, ele sobreviverá como consolador que Jesus nos prometeu, conforme bem o definiu Allan Kardec, sobre a segura orientação dos guias da humanidade. Como vemos aqui, não há qualquer culto ou cerimonial, intrugice ou igrejismo, superstição ou sacerdócio que caracterizam outras religiões. Ele está criticando? Não, ele está analisando. Ele está dizendo que o processo, o encaminhamento das pessoas para a leitura dentro dos livros da doutrina espírita não tem nenhum tipo de ritual e nem esse proselitismo de trazer alguém para cá. Verificamos nesta e em milhares de instituições iluminadas pela doutrina espírita a ausência de quaisquer símbolos ou motivos de sugestão que induzam o interessado em crer sem compreender e aceitar sem raciocinar nos seus conteúdos. Então, isso abre a mente. Quando o Falcão está falando que gera movimento, porque é isso. Porque muitas vezes a gente lê e a gente se questiona, mas por que falou isso? Aonde que está escrito isso? Por quê? De onde vem isso? A gente vai analisando. E isso faz com que a gente tenha, inclusive, discernimento com os textos que nos chegam. Porque quando a gente tem esse embasamento teórico das obras da codificação, fica mais fácil a gente compreender as outras obras. A dor que despedaça as multidões aguarda fatos e não discussões infrutíferas. Socorro imediato e consolação antes da alucinação, ao invés de aguerridos combates silogísticos críticos, enquanto se cruzam os braços distantes da ação recomendada pelo codificador e os espíritos nobres para a caridade nas suas múltiplas expressões, sem a qual de nada adiantam os debates intelectuais presunçosos e vazios de conteúdo moral e espiritual, que foi o que o Falcone falou ontem de encher linguiça, falou antes, né? Encher linguiça. Então, nós estamos ali com um embasamento teórico, mas um conteúdo muito profundo e muito consistente para oferecer àqueles que chegam numa situação em que aquilo é o consolo, aquilo é o que vai ajudar. E não é ler por ler, não é simplesmente. Tanto é que a gente sabe, de acordo com a problemática da pessoa, qual livro indicar, que vai ser o livro que vai ser mais adequado para aquilo que a pessoa está passando naquele momento. É um desafio, é uma oportunidade. Você quer ir para a Inglaterra, você quer passear na Itália, você quer ir para Tailândia e não sabe nem falar bom dia nesse idioma. Todos nós vamos desencarnar. Ricos, pobres, pretos, brancos, altos, baixos, magros, gordos. E vamos aproveitar para que a gente possa crescer. Após reflexionar por breves momentos, chamou-nos a atenção, apontando as pessoas que se adentravam na sala modesta em grande desespero e saíam dali renovadas, qual ocorrera durante o atendimento fraterno e a exposição doutrinária. Essa é a melhor parte, aduziu sempre gentil, conforme o ensinamento do mestre a Marta, que não se será tirada. Lembra da passagem de Marta e Maria na casa de Lázaro, quando Jesus chega? É isso. Agora voltemos à casa paroquial, a fim de atendermos Mauro no desespero que assalta, nesse doloroso despertamento para a realidade. E agora ele tomou consciência. É. Agora o bicho, ele já conversou com o bispo, pôs para fora toda o drama dele e as coisas ficam tensas, ficam tensas. Revirou, porque ele falou tudo. Como ele falou tudo, ele contou coisas que aconteceram, não foi só naquela sala, naquele dia, com aquele menino, não. Ele mexeu, como diz o outro, no fundo do baú. No fundo do baú. E se a Verônica mexer no fundo do baú dela dessa encarnação, ela vai lembrar de coisas que ela gostaria que não tivessem acontecido.
Se o Falcone for mexer no fundo do baú dele, se você for mexer no fundo do seu baú, você vai lembrar aquela discussão que você teve que podia ter sido abandonada, aquele, aquela irritação que você teve no trânsito, ou sei lá onde, a paciência que você perdeu. Não perdeu, é porque você não é paciente ainda, Falcone. Quem é paciente não perde a paciência. Não é isso? Quem sabe falar italiano não desaprende, a não ser que tiver um Alzheimer, uma amnésia, uma doença infecciosa em determinada área do cérebro. Não é assim que a coisa funciona. Então vamos estudar espiritismo, gente. Vamos estudar espiritismo. Todo dia é dia de recomeçar. É dia de aprender, de recordar, de recomeçar e de mudar para melhor. MPM, eu ensino isso na PNL há quanto tempo e levo isso para a doutrina espírita. Não que eu estou levando para enriquecer a doutrina espírita, para explicar melhor uma coisa que a doutrina espírita, Allan Kardec diz, merece ser chamado espírita aquele que é hoje melhor do que foi ontem, mudou para melhor. Entendeu? Eu gosto muito dessas siglas, PPM, MPM, LGM. Eu vou mudando isso tudinho. São técnicas de aprendizagem para a pessoa guardar. Para a pessoa guardar. Eu fui radioamador. E no radioamador nós tínhamos, naquela época, que aprender o código Morse. Pá, parará, pá, 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 parará, pá, 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 pá. Hã? E o código internacional que o Titanic ficou mandando, né? Era pá, 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 pá. É o código de SOS, pedido de socorro. Doutrina espírita é socorro para as suas, para as minhas, para as necessidades do Padre Mauro, da Verônica, de Todo mundo. tudo e de todos. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito de Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Oremos. Mais algum comentário, Verônica? Não, acho que está tranquilo. Semana que vem, lição, capítulo 10º, encontro 199, dia 28 de novembro. Qual que é o título, Verônica? Recomeço difícil e purificador. Deixar para amanhã o que pode ser feito ainda hoje é procrastinação. É complicar o amanhã. Era para ter varrido a casa hoje, não varri. Deixo para amanhã. Além das tarefas de amanhã, eu vou ter a tarefa de hoje. É assim mesmo. É isso. Eu coloquei, levantei, tirei meu pijama, virei do lado avesso e pendurei no varal. Para de tarde tirar o pijama do varal. Eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó a colocar a roupa no varal, tomar sol. Você faz isso, Verônica? Você mora em Não, apartamento, fica... apartamento não dá, é. Muito bem. De tarde eu passei, olhei e falei assim, vou tirar o varal. Muito bem. Esqueceu. Tratei dos cachorros, olhei para a roupa, falei, tem que tirar a roupa do varal, 2 vezes. Entrei em casa, fiz o que eu tinha que fazer, não sei o quê, e pacotei. Li, estudei, não sei das contas, e pacotei. O que aconteceu? Choveu. Choveu a noite inteira. E no dia seguinte, o céu nublado. Acabou. Ficou 2 dias pendurado. Está lá, vou tirar agora. Agora passou. Se, se tivesse tirado da primeira vez que viu que olhou. É isso aí, um bom exemplo. Agradecemos a Jussara, ao Chaves, que estão aí nos bastidores. Agradeço à loja maçônica Regente Feijó, onde eu estive a semana passada. Agradeço lá o carinho, a atenção dos companheiros. Agradeço a todos aqueles que estão trabalhando na maçonaria, fora da maçonaria, no espiritismo, fora do espiritismo, pela paz do mundo que começa a partir de mim. Rogando a esse Deus de amor que proteja o lar de todos aqueles que estão ao vivo conosco aqui agora, daqueles que venham assistir a posteriori, e vamos que vamos.
juntos e misturados, como diz o nosso Mateus. E lembrando que, se você entrar em recursos.feac.org, na primeira linha está lá, doações para o Natal da FEAC. Temos dezenas de crianças assistidas pela FEAC e muitas famílias assistidas em situação delicada. A sua contribuição financeira, clicando neste ícone ou na livraria da FEAC, pode deixar a sua contribuição, permitirá que possamos oferecer cestas básicas e outros recursos para cada uma dessas famílias. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo, como sempre, a companhia de vocês, o estímulo, o incentivo, as vibrações que nos mandam e contando que na próxima semana possamos aí juntos não só ver o recomeço difícil e purificador do Padre Mauro, mas ver que nós também podemos recomeçar a qualquer instante. Com certeza, com certeza, com certeza. É um trabalho constante e o trabalho só faz bem. O trabalho ilumina aquele que é trabalhado e aquele que promove o trabalho. Então, vamos trabalharmos. Peraí, travou aqui, veio. Ok, certinho, tem que preparar para finalizar tudo direitinho, instante perto. Já aconteceu o caso de chegar no fim da gravação e perder o programa todo. Vamos orar então. Se ainda não preparou sua água fluidificada, visualize lá a talha, ou o garrafão de água mineral, ou a caixa d'água da sua casa, e vamos buscar mais luz ainda. Amigo Jesus, agradecemos estes 60 e tantos minutos que estamos passando juntos, estudando a doutrina que tu nos enviastes através de Allan Kardec e da equipe que o auxiliou naquela jornada espetacular. Que possamos honrar o trabalho dele, honrando a nossa vida, amando cada vez mais a nós mesmos, para podermos amar ao próximo. E amando a nós e ao próximo, podemos amar a Deus sobre todas as coisas. Despeça-nos na tua paz. Que assim seja. Vem cá, Alice, despede do povo. Tchau, gente. Viu? Viu? Essa aqui é a dona Alice, vai fazer 12 anos. Me dá um trabalho. Fazer 13. Ah, vai fazer 13. Né? Me dá um trabalho que eu vou te contar uma coisa. Já falei que eu vou cortar o cabelo dela, que tem que dar muito Vai não. trabalho cuidar desse cabelo. Eu que vou cortar o seu. Raspei a cabeça, fiquei 8 anos de cabeça. Deixei o cabelo crescer por causa dela. Pai, eu quero te ver de cabelo. Não vou deixar o cabelo crescer. Pai. Depois ela viu uma foto minha com barba, Verônica. Pai, eu quero te... Ah, meu Deus do céu. Eu tive que deixar a barba crescer, tiramos foto, vou mostrar para vocês. Quer ver? Olha só aqui, ó. Fecha tudo. 1, 2, 3, 4. Aqui, olha aqui, gente. Vê se dá para encarar. Dá. Barba e cabelo. Tá vendo? Aí eu falei com ela, ficou lá uns 6 meses de barba. Tirou foto à vontade. Alice, agora eu vou cortar tudo de novo. Ela falou assim, eu vou no barbeiro com você. Chegou lá, falou com o cara, se você tirar um fio de cabelo do cabelo dele, eu te pego. Só daqui para baixo. Deixou raspar a barba. Eu sou Armando, mas não mando nada, nem no ar que eu respiro. Tá vendo? Nada. Olha, Estamos percebendo isso. olha aqui, ó. Ó, grande abraço, Verônica, até a semana que Tchau. vem. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Fiquem com Deus, fiquem felizes. Felizes. Isso.